Boa tarde, meu nome é Pedro, eu sou médico, oftalmologista, mestre e especialista em glaucoma. E hoje a gente vai dar seguimento à nossa série sobre glaucoma e glaucoma 360. Hoje a gente está no terceiro episódio, que é onde a gente vai abordar a propedêutica de glaucoma. Quais exames que a gente pede, em quais instâncias e como que a gente direciona melhor o paciente com suspeita e com glaucoma. Os objetivos dessa aula são a gente pontuar o papel do médico na atenção primária, no direcionamento adequado desses pacientes, otimizar o direcionamento do paciente com glaucoma do oftalmologista geral para o especialista em glaucoma, e a gente vai abordar os principais e fundamentais exames na propedêutica de glaucoma, que é a tonometria, a gonioscopia, a campimetria, o OCT, que é a tomografia diferencial óptica, e a retinografia. Bom, na atenção primária, o que é fundamental? Fazer uma anamnese bem direcionada e um exame físico básico. Na anamnese, a gente vai rastrear os fatores de risco que a gente já abordou nos episódios anteriores, que é a história familiar. A história familiar positiva é extremamente relevante no paciente com suspeita, no paciente com glaucoma, a idade especial acima de 40 anos, as comorbidades, por exemplo, paciente diabético, paciente que fez uso de medicações, em especial o uso de corticoides, e os sintomas. Então, por exemplo, paciente que refere que está tendo percepção de perda de campo visual, está esbarrando, está apresentando queda. Isso são sintomas de uma possível alteração de campimetria. E o que é possível fazer de exame físico a nível de atenção primária que vai auxiliar no direcionamento desse paciente? Por exemplo, a realização da acuidade visual. É completamente factível testar a acuidade visual, por exemplo, com a acuidade de Snellen. E, por exemplo, se detectada uma assimetria de visão, uma baixa de visão em um ou dois olhos, e não tem outro motivo aparente ou mais lógico, acende o alerta de glaucoma. Então, por exemplo, um paciente mais idoso que já operou catarata, por exemplo, já fez uma capsulotomia, ou seja, já limpou essa lente, não tem motivos para ter uma baixa visão aparente, e ele começa a apresentar uma redução da acuidade visual, um dos possíveis diagnósticos devem ser elencados, por exemplo, é uma neuropatia óptica glaucomatosa. Então, o teste de acuidade visual a nível da atenção primária ele é interessante para detectar aqueles pacientes que têm uma alteração da acuidade visual e que a gente consiga investigar melhor isso. A campimetria de confrontação, ela também é um teste interessante, porém, ela só vai detectar algum dano, se a gente estiver falando do âmbito do glaucoma, se esse dano for mais avançado. Então, quando é feita a campimetria de confrontação, é percebido algum dos quadrantes com uma maior dificuldade pelo paciente. A crítica à campimetria de confrontação é que é um teste que tem baixa sensibilidade, baixa especificidade, mas é algo que dá para ser tentado a nível da atenção primária. E a oftalmoscopia direta, ela também é interessante. Quando bem realizada, você consegue perceber também alterações. Só que essas alterações, quando perceptíveis, também elas tendem a ser perceptíveis em glaucomas mais avançados. Mas o que é interessante de observar no nervo óptico, a gente vai mostrar uma figura mais para frente, é o aumento da escavação, uma assimetria de escavação, por exemplo, um olho com escavação menor, o outro com uma escavação consideravelmente maior do que o outro, e a percepção de hemorragia próxima ao disco. Então, são sinais de que talvez esse paciente tenha uma neuropatia glaucomatosa. E aí, como que vai ser feito o encaminhamento? O encaminhamento ele é urgente, ou seja, imediato na suspeita de uma crise de glaucoma aguda, igual que pontuamos nas aulas anteriores, ou seja, aquele paciente está com uma dor ocular importante, uma mediametrise, aquele paciente está com o olho com uma consistência pétrea, acende a suspeita de um glaucoma agudo. Esse paciente a gente não espera, a gente caminha imediatamente. A gente prioriza o encaminhamento direto para o oftalmo geral, no ambulatório, aquele que tem uma história familiar forte, que ele tem alterações no fundo de olho, que fez a fundoscopia, viu aquelas alterações suspeitas e está com o teste de campimetria alterado, a gente vai priorizar esse encaminhamento. E a gente vai encaminhar de forma eletiva aquele que tem múltiplos fatores de risco. E vai chegar esse paciente, então, para o oftalmologista na atenção secundária, na terciária, tanto o oftalmo geral quanto o especialista em glaucoma, e o oftalmo vai precisar de realizar alguns exames, para a gente poder montar um quebra-cabeça. O glaucoma, o diagnóstico do glaucoma, ele não é uma coisa pontual, a gente não tem um teste sorológico, um teste que fala sim ou não. A gente precisa juntar, as coisas precisam fazer lógica. E para isso a gente precisa lançar mão de uma série de exames. Então a gente vai abordar um a um desses exames para a gente poder pontuar e montar o nosso quebra-cabeça. Então a gente começa com a tonometria. O que é a tonometria? É a medida da pressão intraocular.
E quando a gente fala, por exemplo, a pressão do olho está normal, o que é normal? A pressão intraocular normal, quando usa esse termo, na verdade é um termo estatístico de normalidade de algo que está seguindo uma curva gaussiana. Então, uma pressão intraocular normal não significa que a pressão está adequada para esse paciente. Então, no primeiro momento, parece um conceito um pouco abstrato. Mas o que acontece? A pressão normal é aquela que está nesse intervalo de normalidade, ali entre 9 e 21 milímetros de mercúrio. Só que não significa que se o paciente tem 18, não significa que essa pressão está adequada para ele. O que é a pressão adequada para o paciente? O que é a pressão intraocular alvo? É aquela pressão intraocular que permite com que esse paciente não evolua ou evolua o mínimo possível na sua doença glaucomatosa. E essa pressão intraocular alvo, ela é personalizada, ela é individualizada, ela é específica para cada tipo de paciente. A gente não consegue generalizar. Então, a partir do momento que a gente tem os outros exames, exames funcionais, exames estruturais, a gente consegue traçar, por exemplo, a pressão intraocular alvo desse paciente. Então, por exemplo, tem paciente com pressão de 18, não vai estar legal, vai estar com uma pressão menor. Mas tem paciente que com 21, 22, ele não tem sequer glaucoma, uma hipertensão ocular, 23, 24, às vezes não está evoluindo e nunca vai evoluir. Então, isso vai ser individualizado para cada paciente. A gente tem várias formas de testar, de fazer essa medida da pressão intraocular. O padrão ouro é o tonômetro de aplanação de Goldman. Ele usa o princípio da lei de Humbert-Fick, que ele pressupõe que em uma esfera de paredes finas e simétricas, a medida da pressão interna ela é dada pela força dependida para aplanar uma determinada área, dividido por essa área. Agora, a gente tem outros tonômetros. O nosso padrão ouro é o de Goldman, mas outros tonômetros podem ser utilizados, como o pilhometronômetro, que é aquele de soco, tonômetro de rebote, tonômetro de aplanação portátil. Esses outros tonômetros, às vezes, apresentam vantagens e desvantagens. Por exemplo, a vantagem de serem menos invasivos. Né? No caso do tonômetro, ele não precisa nem de colírio anestésico, então ele é mais fácil de ser aplicado. A desvantagem é que ele não tem uma correlação tão alta com o de Goldman, e ele, nos extremos de pressão intraocular, ele pode apresentar alguns erros de medida. Então, naquele paciente com glaucoma, com suspeita de glaucoma, mesmo que tenha sido feito a pneumotonometria, é imprescindível a gente repetir no consultório, no Goldman, para a gente poder ter uma medida mais precisa. O tonômetro de rebote e o de planação portátil, eles são muito interessantes em alguns cenários específicos, por exemplo, na avaliação de criança, paciente acamado, na avaliação fora do consultório, e eles têm uma correlação um pouco melhor com o de Goldman. Agora, é importante a gente se atentar para algumas armadilhas, alguns possíveis erros que podem levar a gente a uma leitura errada, uma leitura errônea das medidas de pressão intraocular. Por exemplo, a espessura corneana central, que a gente vai medir com a paquimetria, que faz parte dos exames da propedêutica de glaucoma. Uma paquimetria, ou seja, uma espessura da córnea mais espessa, eu tendo a subestimar essa pressão, superestimar, na verdade. Eu estou fazendo uma medida onde, por exemplo, uma córnea mais espessa, a medida intraocular, na verdade, ela é menor do que a que está sendo lida no aparelho, porque essa córnea mais espessa, ela vai subestimar essa medida. Agora, uma córnea mais fina, ou seja, a medida, na verdade, ela é feita uma medida, a medida real, na verdade, ela é mais alta do que está sendo lida. Até existem várias fórmulas que fazem essa correlação entre a espessura e a pressão intraocular real. Só que essas fórmulas, elas pedem imprecisão. O que é utilizado atualmente é a gente balizar a espessura corneana para a gente poder fazer uma releitura dessa pressão. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com uma pressão de 18, mas uma córnea fina, eu sei que essa pressão, com toda certeza, ela é mais do que 18. Então, eu vou ter uma tensão maior, eu vou ser um pouco mais agressivo na hora de reduzir essa pressão intraocular. Agora, por exemplo, fiz essa mesma medida, deu 18, mas um paciente com uma córnea grossa, 600 micras de espessura. Eu tendo a ser um pouco mais conservador, porque eu sei que, na verdade, esse 18 é menos, é um 17, 16. Então, isso nos ajuda a dar o tom do nível de intervenção que a gente vai fazer. E é extremamente importante a gente saber sempre a espessura corneana nesses pacientes, que vai ser dada pela paquimetria. Outras alterações corneanas também elas podem influenciar na medida da pressão. Então, por exemplo, a esterese corneana é extremamente importante. A esterese corneana, ela nos diz respeito à biomecânica da córnea, a propriedade viscoelástica da córnea. Uma córnea com baixa esterese corneana tem que ser uma córnea que dissipa uma dificuldade de dissipar essa energia. Então, córneas com baixa esterese corneana, ela tende a ter uma propensão maior ao dano glaucomatoso.
Então, isso também pode ser medido, por exemplo, com aparelhos como o ORA, o Ocular Response Analyzer. Outras alterações corneanas também, como cicatrizes, astigmatismos altos, em especial aqueles acima de 3 dioptrias, podem interferir na medida da pressão intraocular. A fluoresceína a gente usa para fazer no tonômetro de Goldman, é o corante que a gente usa para medir a pressão. O excesso ou a falta pode subir ou superestimar essa medida também. Outros pontos que podem interferir na medida, por exemplo, uma técnica inadequada. Se na hora de fazer a medida o examinador pressionar o globo ocular, a gente pode ter uma pressão falsamente mais alta do que ela que realmente é. E também outros fatores, que o paciente está às vezes com o colarinho apertado, fez alguma manobra de valsalva, prendeu a respiração, está muito ansioso. Isso pode interferir, às vezes, na medida. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para ver se essa medida está sendo aferida adequadamente. Bom, a gonioscopia ela é outra medida extremamente importante. Por quê? A gonioscopia ela vai nos trazer o mecanismo pelo qual a pressão está alta. Por exemplo, não adianta eu saber que a pressão está alta, por exemplo, se a gente imaginar uma pia transbordando com uma pressão muito alta. Não adianta eu só saber que essa pressão está alta se eu não examinar o ralo, né? Se eu não saber se esse ralo, por exemplo, está entupido. E é exatamente esse o mecanismo pelo qual a gente faz a gonioscopia. A gente precisa saber o mecanismo pelo qual essa pressão está alta. E o que é a gonioscopia? A gonioscopia é a medida do ângulo. O ângulo ali é o encontro entre a raiz da íris, deixa eu pontuar aqui na figura, ele é o encontro entre a raiz da íris e a córnea. Aqui assim. E é nessa estrutura onde é feita a drenagem do humor aquoso. Por exemplo, o que é a pressão do olho? Ela é o balanço, né, entre a produção do humor aquoso e a drenagem do humor aquoso. Se a gente tem uma deficiência nessa drenagem do humor aquoso, se por algum motivo essa drenagem está prejudicada, a gente vai ter um aumento da pressão. Então a gente tem como avaliar a gonioscopia com lentes indiretas, como a Goldman e a Zeiss, ou direta, que é menos utilizada. E a gente vai avaliar essas estruturas aqui. Então a gente vai ver a linha de Schwalbe, a gente vai ver o trabeculado não pigmentado, o trabeculado pigmentado, que faz parte da malha trabecular. Aqui onde eu estou passando é o trabeculado pigmentado, é a porção onde mais é drenado o humor aquoso. Aqui é o esporão escleral e aqui a faixa ciliar. E aqui a íris. Então, se a gente visualiza essas estruturas todas, a gente tem um ângulo aberto. Como é que a gente classifica o ângulo? A gente classifica, por exemplo, a classificação de Schaffer de 0 a 4, onde 4 é mais aberto e 0 é fechado. Então, a gente classifica de acordo com a estrutura mais posterior que a gente conseguiu visualizar. Então, por exemplo, quando a gente consegue visualizar até o corpo ciliar, a gente coloca em grau 4, até o esporão escleral em grau 3, até apenas a malha trabecular a gente coloca em grau 2, apenas a linha de Schwalbe em grau 1, e se a gente não viu nenhuma das estruturas, grau 0. Então, quanto mais fechado, quanto menos estruturas a gente vê, mais fechado está esse ângulo, e aí a gente passa a trabalhar com uma doença do fechamento angular. E a gente vai observar também na gonioscopia outras características que podem explicar o motivo do aumento da pressão intraocular, como, por exemplo, goniosinéquias, pacientes com uma hiperpigmentação, presença de neovasos, recessão angular, presença de material pseudofoliativo na malha trabecular. Então, isso tudo nos ajuda a classificar esse glaucoma. A gente vai falar da classificação dos tipos de glaucoma no próximo episódio. E a gonioscopia ela é fundamental, ela é o passo fundamental para eu entender. É um glaucoma? Beleza, é um glaucoma de ângulo aberto, de ângulo fechado, secundário, e continuar essa classificação. Dentro de cada um desses, a gente tem uma série de tipos de glaucoma, onde muda o tipo de tratamento, muda o tipo de conduta, muda o prognóstico, o tipo de exame, o segmento. Então, a gonioscopia é o pilar aqui para a gente poder dizer o mecanismo pelo qual essa pressão está elevada, e ela é obrigatória, ela não é facultativa. O paciente com glaucoma, a gente é obrigado, ou suspeito, a gente é obrigado a fazer a gonioscopia. Então, a gente vai posicionar o paciente numa sala escura, colocar um feixe de luz pequeno, evitar pressionar a lente, porque se eu estou pressionando a lente, eu posso estar abrindo esse ângulo de forma mecânica e eu vou achar, por exemplo, que esse ângulo está aberto, na verdade ele não está. E aí, quando é que eu vou pressionar? Quando é que eu vou fazer uma indentação? Fiz a gonioscopia, posicionei a lente, vi que o ângulo está estreito, eu indento para ver se eu consigo visualizar mais estruturas. Se eu consigo visualizar mais estruturas,
possivelmente é um ângulo aposicional. A íris que está ali passando na frente, mas esse ângulo abre com indentação. Tem casos que eu vou indentar e ele vai continuar fechado, aí realmente não é um ângulo aposicional. Então, a gente está falando de fato de um ângulo fechado, a gente vai ter uma ponte simétrica, a gente vai ter outros comemorativos que vão ratificar isso. Dando seguimento, medimos a pressão do paciente, vimos que ela está alta, por exemplo, fizemos a gornoscopia, avaliamos o mecanismo pelo qual essa pressão está alta, a gente vai dar seguimento ao ponto principal, talvez, que é avaliar esse nervo óptico. A doença, na verdade, ela ocorre no nervo óptico. Então, a gente vai, a biomicroscopia de fundo é o exame que a gente faz na lâmpada de Fenda. Então, a gente usa os dois olhos e isso nos permite ter uma noção de tridimensão, ou seja, uma noção de estereoscópica desse nervo. Então, isso me permite, por exemplo, avaliar o anel neuroretiniano, que no glaucoma a gente vai ter uma quebra da regra ISNT. Que regra que é essa? Ela fala que as bordas do nervo, elas são maiores inferiores, seguidas da região superior, seguida da região nasal, por fim na região temporal. A gente observa também o aumento da escavação. Esse aumento da escavação, geralmente, a relação escavação-disco, ela está acima de 0,5, ou uma assimetria entre os discos, por exemplo, um olho menos escavado do que o outro. A gente consegue ainda, na lâmpada de Fenda, nessa avaliação biomicroscópica, fazer uma análise da camada de fibras nervosas. Então, a gente coloca o filtro head-free, que é aquele filtro verde da lâmpada de Fenda, e a gente consegue ver como é que está esse fundo de olho. A gente percebe defeitos em cunha. Eu vou mostrar na figura para frente, está bem nítido isso. E a gente percebe a atrofia peripapilar, em especial na zona beta, que é aquela que está imediatamente ao lado do disco, e hemorragias de disco, que são extremamente sugestivas de um dano glaucomatoso. Então, a avaliação tridimensional ela é feita pelo médico na lâmpada de Fenda. E como é que a gente documenta isso? A gente documenta isso por meio de uma retinografia, que é uma fotografia, uma avaliação objetiva do nervo. Qual que é a vantagem da retinografia, por mais que a gente não tenha essa estereopsia? A vantagem é a gente permitir uma avaliação longitudinal. Eu faço uma retinografia desse paciente esse ano, no ano que vem, no outro ano, e eu vou comparando esse nervo ao longo dos anos. Quando eu observo mudanças sutis, no sentido de caminhar para uma perda de fibras nervosas, para um aumento de escavação, é um paciente que possivelmente está progredindo no dano glaucomatoso. Então, é de extrema valia, um exame extremamente importante, a retinografia. E aqui é um paciente aqui do consultório. O que a gente observa nesse exame? Esse aqui é uma retinografia. O que a gente observa? A gente observa aqui, aqui onde eu estou passando, é a borda neuroretiniana. Se a gente observar aqui inferiormente, ela afinou nessa região, então a gente tem um afinamento. A gente tem um aumento da escavação, maior que 0,5. E aqui a gente tem uma hemorragia de disco bem pequena nessa parte inferior. Acompanhando essa hemorragia de disco, a gente observa um ROIT, é um defeito localizado aqui, em formato de cunha na camada de células ganglionares aqui, na camada de fibras nervosas da retina. Aqui tem um defeito, que é um ROIT. Então, essa figura, ela trouxe todos esses achados que a gente pontuou. E é extremamente importante para a gente acompanhar. Bom, então a gente avaliou a estrutura, a gente avaliou o mecanismo, a gente avaliou a pressão. O que a gente vai testar agora? A gente vai testar a função. O nervo óptico ele tem uma função visual, ele vai carregar a imagem luminosa até o nosso cérebro, né? Até o nosso processamento visual. E o que acontece? Como é que a gente vai interpretar a campimetria visual? A gente faz ela de forma computadorizada. A primeira coisa que a gente vai avaliar quando recebe uma campimetria, a gente vai checar se os dados estão certos. Nome, idade e refração. Por quê? A idade, o campo visual, ele é testado de forma comparativa. Ele compara esse paciente com pacientes da mesma idade. Então, essa base de comparação, se eu coloco a idade do paciente errada, para mais ou para menos, o exame sai completamente errado. E a refração também. Se esse paciente não está adequadamente refratado, se ele está com uma refração errada, ele vai errar o exame, por ele não estar enxergando os pontos. Então, eu preciso checar inicialmente isso. Depois eu checo os índices de confiabilidade. Perda de fixação, a gente vai tolerar até 20%, falso positivo, falso negativo até 15%. Excedeu isso, um exame que perde confiabilidade. A gente vai analisar também os mapas, a gente está análise agora para os mapas de desvio. O primeiro mapa que a gente vai olhar é o mapa em tons de cinza.
É um mapa intuitivo, é um mapa gráfico. É fácil de você mostrar para o paciente, por exemplo, onde ele está com dano, onde ele está tendo dificuldade, onde está o escotoma. Só que é um gráfico que pode ser enganoso, ele pode falsear, ele pode vir falsamente normal. Então a gente vai dar seguimento na análise dos outros mapas. A gente tem um mapa de desvio total, que é o Total Deviation, ele compara cada ponto do paciente com a média da população da mesma idade. Qual que é a questão do mapa de desvio total? Ele vai mostrar perdas focais, como por exemplo as perdas do glaucoma, mas ele mostra também perdas difusas, como a catarata. Então, se esse paciente, porventura, tem uma catarata, ele vai apresentar uma perda difusa, que vai atrapalhar, às vezes, a gente perceber as nuances do defeito glaucomatoso. Agora, por exemplo, o mapa de desvio padrão é o principal mapa, é o mapa mais importante no glaucoma. Por quê? Ele vai tirar essas perdas difusas. Então, por exemplo, o paciente com catarata, ele vai retirar ele vai anular uma perda difusa, como, por exemplo, a catarata, e vai realçar, vai destacar os defeitos associados ao glaucoma. São defeitos que tendem, no primeiro momento, a ser localizados e focais. E aí a gente vai dar seguimento à análise estatística desse teste. O campo visual ele traz uma série de pontos estatísticos. Então, isso é de suma importância para a gente poder avaliar. Então, o primeiro teste que ele traz para a gente é o GHT, que é o Glaucoma Hemifield Test. Ele vai comparar 5 zonas do hemicampo superior com o hemicampo inferior. O que acontece? O dano ele tende a respeitar a ráfia horizontal. E existe uma assimetria entre os dois campos. Então, quando ele compara esses dois, quando ele faz essa comparação de 5 hemicampos superior com inferior, ele me traça, na verdade, esse percentual de assimetria. Quanto maior esse nível de assimetria, maior a chance, por exemplo, desse paciente ter um dano glaucomatoso. E ele me pontua se esse exame está dentro da normalidade, se ele é limítrofe, se ele está fora da normalidade, se está excessivamente com falsos positivos, excessivamente alterado. Então, ele me traz uma série de classificações onde, estatisticamente, ele faz essa análise estatística por zonas. O MD, ele nos traz a média dos valores do gráfico de desvio total, nos ajuda no estadiamento. O PSD avalia a irregularidade do campo visual. E o VFI, que é um índice mais recente, ele é extremamente interessante porque ele mede o percentual de função visual. Então, ele traz, por exemplo, se esse paciente tem, por exemplo, 97% de acerto de função visual no teste. A longo prazo, é interessante para uma análise de progressão, que ele me permite colocar num gráfico se esse paciente está piorando, se ele está estável. Por exemplo, vamos supor que eu faça uma intervenção cirúrgica, uma trabeculectomia, para parar, por exemplo, a progressão desse dano ou controlar melhor a pressão desse paciente. Eu consigo observar se a partir dessa intervenção o VFI ficou estável. Isso é bastante interessante. E aí aqui a gente tem, por exemplo, os padrões de defeito glaucomatoso. Então a gente pode ter um escotoma paracentral, um degrau nasal. Esse que eu trouxe aqui para a gente é um escotoma arqueado. Ele começa inferiormente aqui e ele faz o formato arqueado, seguindo o padrão das fibras nervosas retinianas. E o último estágio, a gente tem uma visão tubular. Como é que a gente avalia esse exame, por exemplo? Então, se a gente seguir toda aquela rotina, tudo que a gente comentou, a primeira coisa que a gente vai ver é aqui, a gente vai olhar os dados do paciente, se o nome está certo, a gente vai olhar a idade, se a idade está coerente, a gente vai olhar se a refração está adequada, beleza, estavam adequados. A gente vai dar seguimento à análise desses índices aqui. Então, o paciente não teve perda de fixação, teve 1% de falso positivo, 8% de falso negativo, ou seja, é um exame confiável. A gente passa por análise dos gráficos. Então, a gente vai avaliar o gráfico em tom de cinza, é um gráfico ilustrativo, ali a gente percebe essa formação desse escotoma, né, arqueado inferior, e a gente passa para o gráfico do Total Deviation e o Pattern Deviation. O Total, ele está pegando tanto danos difusos quanto localizados, então se a gente observar, ele tem um pouco mais de perdas do que o Pattern, e o Pattern vai pegar especificamente essas perdas localizadas que são mais específicas do glaucoma. Então a gente confirma que de fato aqui tem um escotoma arqueado, predominantemente na região inferior. Tá? E aí aqui, quando a gente avalia aqueles índices estatísticos, a gente vai observar aqui, ó, o GHT, o glaucoma hemifitético, ele veio fora dos limites normais, então existe essa assimetria entre os hemicampos superiores e inferiores. O VFI veio de 66%, é como se a função visual dele campimétrica fosse de 66%, e a gente observa um MD alto de menos 13, acima de menos 12 a gente classifica como glaucoma avançado, entre 6 e 12 a gente classifica como moderado, e abaixo de 6 como leve.
e o PSD de 11,84. Então, aqui a gente tem um paciente com um dano glaucomatoso que posiciona ele, por exemplo, como um paciente com dano avançado. Bom, agora, em relação à campimetria, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com o efeito aprendizado. Por exemplo, o que é esse efeito aprendizado? É o paciente que nunca fez o campo visual, está fazendo esse campo pela primeira vez, ele ainda não conhece o exame, não digo nem a primeira vez, as primeiras vezes, na verdade. Então, é um exame que é difícil de você entender, é um exame que é difícil de você executar. Você pode cansar no meio do exame. E às vezes aparecem defeitos no campo visual que não condizem com a realidade. Na verdade, a pessoa está aprendendo a fazer o exame. Então, a gente releva os primeiros exames, a gente observa como é que foi a execução, se demorou muito tempo, se o paciente teve dificuldade. Então, a gente vai ter um olhar diferenciado nesses primeiros testes. Tá? Podem haver artefatos, por exemplo, o paciente tem uma ptose palpebral ou excesso, uma dermatocálise, porque algo que, porventura, gere uma queda da pálpebra. Essa pálpebra, ao entrar no eixo visual, ela pode gerar um artefato, pode gerar um escotoma superior ali e pode mimetizar, por exemplo, um escotoma glaucomatoso. Então, a gente vai observar, ver se esse paciente não tem uma ptose, até para poder ajudar ele durante o exame para diminuir esse artefato. Outros artefatos, por exemplo, pode ser também a borda da lente que a gente coloca, se o paciente afastar um pouco, vai aparecer um escotoma anelar, porque na verdade não é o que o paciente não está enxergando, ele está enxergando a borda da lente. Então, está tampando a visão dele. Então, tem que prestar bastante atenção durante a execução do exame, se realmente o paciente está bem posicionado, se não está pegando a borda da lente, se não tem a pálpebra interferindo. E a campimetria, para ela fazer sentido, a gente tem que fazer a análise da relação estrutura-função. O que é isso? Esse paciente anterior tem um escotoma inferior. Então, se eu estou pensando no glaucoma, se eu estou trabalhando no âmbito do glaucoma, tem que casar os exames estruturais. Então, eu estou pensando num defeito superior, por exemplo, na região superior do disco. Se não casa essa relação estrutura-função, eu tenho que pensar em outras causas para esse escotoma. Então, causa neurológica, outras causas, outras doenças do nervo. Mas pensando em glaucoma, tem que fazer sentido, tem que casar o defeito estrutural com o defeito funcional, para poder justificar isso. E a análise de progressão é extremamente valiosa. A gente vai fazer uma série de exames ao longo do tempo e vai traçar para a gente uma taxa de progressão, se esse paciente está estável, se ele é um rápido progressor. Então, é um exame extremamente fundamental, onde a gente está testando a função do paciente. Por fim, a gente faz análise da tomografia de coerência óptica. A tomografia de coerência óptica, ele vai fazer uma análise quase microscópica, quase que histológica do nosso nervo, da estrutura do nervo óptico, da mácula. Ele vai trazer para a gente, vai fazer uma análise da camada de fibras nervosas. Nessa análise, ele traz um mapa de espessura, onde as cores frias são áreas que têm menos espessura, as cores quentes são áreas mais espessas, e os defeitos glaucomatosos nesse primeiro mapa, eles ficam com áreas mais azuladas, áreas azuladas em cunha, áreas mais escuras. O gráfico TSNT, ele já pega o scan circular e faz um scan circular. Ele pega um scan que era redondinho por conta do nervo e coloca ele numa malha reta, onde a gente vai avaliar a espessura da camada de fibras nervosas nos 4 quadrantes, temporal, superior, nasal e inferior. O olho normal, ele tem um padrão em dupla corcova, com pico no quadrante superior e inferior. No glaucoma, a gente vai tendo um achatamento dessas corcovas. Vou mostrar mais para frente um desenho para ficar mais fácil visualizar isso. E a gente faz também uma análise setorial, como se fosse literalmente um gráfico de pizza, onde vai ter os quadrantes e setores em horas de relógio, e ele vai ficar verde quando estiver acima de 95% da normalidade, limítrofe entre 1 e 5, e abaixo do percentil 1, ele está abaixo, extremamente suspeito para um defeito glaucomatoso, um defeito localizado nessa região. Então, como é que a gente analisa? Então, aqui a gente tem o primeiro gráfico que a gente comentou, as áreas em azul, que são áreas que têm uma redução da espessura. Né? Aqui a gente vê que está normal, que é vermelhinho, vermelhinho. Esse é um exame predominantemente normal. Aqui o gráfico de pizza e o gráfico em horas de relógio, e o gráfico que a gente comentou em dupla corcova, tendo o pico na região superior e na região inferior. E aí, aqui as duas linhas dos dois olhos, mostrando que ele seguiu no parâmetro da normalidade em todos os setores. Não teve nenhum dos setores onde ela aproximou de estar limítrofe ou ficou reduzida.
E o OCT também faz análise da camada de células ganglionares. O que acontece? A mácula, durante um bom tempo na história da medicina, ela não foi tão observada na parte do glaucoma. Geralmente foi um terreno, um território do pessoal da retina clínica durante um bom tempo. Só que já tem uns bons anos onde é de extremo interesse da gente do glaucoma analisar essa região, em especial por conta da camada de células ganglionares. O que acontece? A gente sabe que um dano glaucomatoso vai ter repercussão nessa área. Ele vai aparecer como um afilamento arqueado, respeitando o meridiano horizontal. Então a gente vai ver claramente no mapa de significância, com as cores, onde está afinado em relação ao banco de dados. E a tomografia diferencial ela permite que a gente faça uma análise de progressão. Ela gera para a gente um trend analysis, onde ele calcula a taxa de perda de células ganglionares, de células da camada submucosa da retina ao longo do tempo. Então, isso nos permite também classificar esse paciente como um paciente estável, um paciente progressor, um rápido progressor. Isso é de extrema importância para a gente. A partir do momento que a gente tem 3 a 5 exames, a gente já consegue fazer isso. Agora, quais são também, assim como outros exames, ele não é isento de possíveis erros, ele não é isento de limitações. A gente tem, por exemplo, o rare disease. O que é aquilo? É aquele paciente que vai aparecer como vermelho, vai estar lá, vai pontuar como alterado, mas na verdade é um olho saudável. O que ele tem é uma anatomia atípica. Então, por exemplo, um paciente automíope, que tem muitas vezes uma papila tiltada, que tem uma alteração no nervo óptico, um paciente que tem um disco muito pequeno, ele muitas vezes ele vai aparecer como alterado, mas na verdade ele é um olho saudável. E existe o oposto também, que é o green disease, é um paciente com glaucoma real, porém que ele iniciou com a camada de fibras nervosas com uma constitucionalmente mais alta, mais espessa. Ele aparece como verde, mas na verdade ele é um paciente com glaucoma. Então, o fato de o exame vir normal não me garante, se eu não analisar ele adequadamente, eu posso estar passando um paciente com glaucoma. E o contrário também, eu posso estar interpretando erroneamente um paciente com glaucoma, onde na verdade ele tem uma anatomia atípica. O que eu preciso observar antes de começar a avaliar esses índices do OCT? É avaliar se a segmentação foi adequada, igual eu coloquei aqui no quarto ponto. Se a segmentação do aparelho está errada, ele vai fazer a leitura errada. Então, por exemplo, eu vou pegar o corte transversal ali no PSCAR e eu vou olhar ponto a ponto se a segmentação foi certinha, se ela seguiu certinho a camada de fibras nervosas da retina. Por quê? Se eu tenho uma membrana epirretiniana, se eu tenho uma drusa nessa região, ela vai fazer uma leitura errada. Ela vai passar por cima dela e vai fazer uma leitura errada. Então, eu preciso ver se essa segmentação está correta. E em glaucomas muito avançados, tende a ter um floor effect. Fica vermelho, fica tudo reduzido, eu não consigo analisar, ou analiso com muita dificuldade a progressão. Aqui, nesses pacientes com glaucoma muito avançados, o campo visual, em especial no programa 10.2, que vai avaliar mais a mácula, vai ser de extrema valia, porque a gente consegue avaliar, a gente aumenta a mira, a gente aumenta a intensidade do estímulo luminoso, para a gente conseguir acompanhar esses pacientes com glaucoma mais avançado. E eu tenho que prestar muita atenção na qualidade do sinal. O que acontece? Se eu tenho opacidade de meio, por exemplo, paciente com catarata, ou paciente com leucoma, uma alteração corneana, que está deixando opaco, esse vai gerar um exame com uma qualidade de sinal ruim e pode, consequentemente, gerar uma análise inadequada. Então, tudo isso eu tenho que prestar atenção quando eu estiver fazendo a análise do OCT. Bom, em resumo, igual eu comentei, é um quebra-cabeça. A propedêutica de glaucoma ela é extremamente rica, mas as coisas têm que fazer sentido. Então, é um paciente com suspeita de glaucoma, então é um paciente que eu estou avaliando a estrutura. Então, eu fiz a biomicroscopia de fundo, fiz a retinografia, vi que é um nervo suspeito. Então, todos aqueles achados, aumento da escavação, assimetria de escavação, hemorragia de disco, presença de defeito localizado, um ROIT, NOT. Então, eu vou juntar esses defeitos estruturais. E aí, por exemplo, quando eu estou avaliando esse paciente, eu preciso avaliar a tonometria, preciso ver a pressão intraocular desse paciente. Por que a pressão é tão importante em qualquer tipo de glaucoma? Porque é o único fator de risco modificável, é o único que a gente consegue tratar, é o único que a gente consegue intervir. Todos os outros a gente não consegue intervir. Então, eu preciso ver essa pressão intraocular, vamos supor que ela está elevada. A gente precisa descobrir o porquê que ela está elevada, qual que é o mecanismo pelo qual ela está elevada. Qual é o mecanismo pelo qual essa pressão elevada levou a um dano glaucomatoso? Esse mecanismo eu faço com a gonoscopia. Eu vou avaliar o ralinho, vou avaliar
as estruturas de drenagem, vou avaliar a malha trabecular, o trabeculado desse paciente. O trabeculado desse paciente é extremamente valioso para a gente. Eu preciso saber como é que ele está, se ele está aberto, se ele está funcionante, se tem alguma alteração, se tem uma cinética, se tem alguma pigmentação, se tem neovaso. Então, o mecanismo me ajuda a explicar, por exemplo, o porquê dessa pressão está alta e o porquê que essa pressão, por exemplo, levou a um dano glaucomatoso. Eu estou avaliando, por exemplo, a biometria, a retinografia e o ACT também. E depois de avaliar isso, eu testo a função. Como é que eu testo a função? Para eu saber se esse nervo realmente está enxergando. Com a campimetria. Então, se eu tenho uma perda localizada no nervo, é esperado, muitas vezes, que haja uma perda específica na campimetria. Cada região do nervo tem uma sua região análoga na campimetria. Então, quando isso tudo junto faz sentido e a gente consegue explicar, a gente consegue juntar as peças desse quebra-cabeça e dar um diagnóstico mais preciso, ou afastar o diagnóstico também. Então, a gente consegue classificar o paciente como suspeito pelo disco, mas com uma escavação fisiológica, como um hipertenso ocular, mas que não tem dano glaucomatoso, ou com glaucoma. E aí, dentro do glaucoma, igual a gente conversou desde o primeiro episódio, é um grupo de doenças. A gente vai ter o glaucoma primário, primário de ângulo aberto, primário de ângulo fechado, secundário. Então, a gente vai ter secundário a diversas outras alterações. E quando a gente junta essas pecinhas todas, a gente consegue dar precisamente esse diagnóstico, acompanhar e fazer o tratamento adequado. Bom, eu agradeço pela atenção, para quem continuou até aqui. Fique à vontade para comentar. Se quiser deixar os relatos pessoais, relatos profissionais aqui nos comentários, vai ser um prazer poder eles todos. Eu convido vocês a continuar acompanhando a gente no portal AF, nas redes da AF. Obrigado.